Meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Apresento mais um vídeo de conteúdo do portal Educação Física Concursos, www.efconcursos.com.br. O tema é corporeidade e suas dimensões. Este tema, ele não somente é muito recorrente nos concursos públicos da área de Educação Física, como também ele é fundamental para o processo de formação docente dos graduados, licenciados e bacharéis em Educação Física. Então esse tema ajuda não somente aqueles que se preparam para o concurso público, mas todos aqueles que precisam conhecer e reconhecer a importância da corporeidade no processo de formação docente do professor de Educação Física. Eu preparei uma representação gráfica bastante simplória para entendermos o que é corporeidade e quais são as dimensões que são apresentadas diante desse assunto. O que é corporeidade? É a capacidade que o nosso corpo tem de interagir com outros segmentos e outras dimensões acopladas à nossa própria existência, ajudando o nosso processo de construção da identidade e o nosso processo de construção da individualidade. Então, nós vemos o corpo como um instrumento de comunicação e de formação de identidade com outras dimensões que estão à volta do nosso próprio corpo e da nossa existência. Refuto a questão do corpo como um veículo funcionalista, mas sim como um instrumento capaz de interagir com outras questões que estão para além da nossa própria existência corporal, do nosso próprio físico, mas com outras questões que estão à volta desse assunto tão relevante, dessa questão tão relevante que é o nosso corpo como um instrumento de identidade e de individualidade. Como é que se dá esse processo de construção da individualidade e da identidade com relação a questões de ordem social, cultural, a partir das suas dimensões? Então o corpo ele transcende, e essa é a palavra mais importante para entender corporeidade, ele transcende questões de ordem biológica, de ordem afetiva, cognitiva, estética, histórica, cultural, lúdica, linguística e até outras dimensões. O corpo é uma unidade que interage com outras questões que estão para além da própria representação biológica ou da própria representação afetiva. Ou seja, o corpo é esse instrumento que nós colocamos a serviço da sociedade para que a sociedade possa nos observar como representante dela. Então, manifestações culturais, manifestações corporais se dão através dessas dimensões que nós vamos colocando. O modo mais fácil e mais interessante de entendermos a corporeidade, sem dúvida nenhuma, é a partir das manifestações culturais, porque o corpo se coloca a serviço da cultura e dos simbolismos que são apresentados dentro da nossa sociedade. Essa representação simbólica do corpo, essa representação simbólica das manifestações culturais a partir do corpo, ela sem dúvida nenhuma deve ser colocada como uma questão fundamental e importante para entender não só o tema corporeidade, mas para nós nos entendermos enquanto sociedade. Então, concluindo, corporeidade ele está para além da nossa própria existência. Corporeidade, ela educa você pelo corpo e para o corpo. E esse corpo é um corpo vivo, é um corpo vivido, é um corpo que interage com outros elementos que estão dentro da nossa sociedade, da nossa cultura e que de alguma forma devem contribuir para o nosso processo de construção da identidade e de identificação, inclusive do outro. Isso também é fundamental. Feita essa explicação, eu gostaria de apresentar uma questão que foi colocada no concurso do governo do estado de Minas Gerais, esse ano de 2015, e com isso a gente pode discutir e reforçar aquilo que foi apresentado enquanto conteúdo. Eu classificaria essa questão como uma questão
de grau de dificuldade mediano, de 0 a 10 eu classificaria como 5. Entretanto, essa é uma questão que vai reforçar os conhecimentos que nós acabamos de discutir na explicação inicial. Então vamos lá. Compreender o corpo como totalidade significa conceber o sujeito a partir da indissociabilidade de suas dimensões biológica, afetiva, cognitiva, histórica, cultural, estética, lúdica, linguística, dentre outros. Assinale a alternativa que complementa corretamente o texto acima. A. Significa entender que é desejável que o sujeito tenha um corpo saudável e forte, acima de qualquer outra característica. B. Significa compreender que o ser humano é um todo indivisível que pensa, sente e age simultaneamente. C. Significa aceitar o corpo com suas deficiências e se empenhar para garantir uma performance atlética a qualquer preço, com o objetivo de superar seus limites. Letra D. Significa compreender as demandas sociais com seus padrões estéticos estabelecidos e focar no desempenho para alcançar os objetivos esperados que configuram um corpo perfeito. Assim como eu faço nas questões comentadas, eu vou contar até 3, você vai pausar o vídeo e vai tentar achar a resposta correta. Em seguida, eu apresento o gabarito oficial e faço mais alguns comentários. 1, 2, 3. O gabarito oficial do governo do estado de Minas Gerais é opção B. Significa compreender que o ser humano é um todo indivisível que pensa, sente e age simultaneamente. Como eu havia falado na explicação inicial, o ser humano ele é indivisível e ele trabalha com processo, a corporeidade trabalha com questões ligadas a processo de construção da identidade e da sua individualidade. Individualidade significa, a sua origem etimológica significa indivision, aquele que não se divide. E aqui na questão B deixa claro a palavra indivisível, que é da mesma origem etimológica de indivíduo. Ou seja, o ser humano é um ser indivisível que pensa, sente e age. Achar a proposta da corporeidade como buscar superar limites, desempenho atlético, o corpo perfeito, atender demandas sociais e padrões estéticos, está completamente fora do princípio da corporeidade. Corporeidade é transcender a sua própria existência como um processo de construção da identidade e da individualidade. Por isso que a resposta apropriada para a questão é, sem dúvida alguma, letra B, significa compreender que o ser humano é um todo indivisível que pensa, sente e age simultaneamente. Então eu quero agradecer a você mais uma vez por você assistir os nossos vídeos. Quero ter o seu comentário, quero ter sua resposta, quero ter sua crítica, sua sugestão colocada aqui nos comentários, porque isso é importante para mim, porque assim eu consigo melhorar o meu trabalho e apresentar questões de qualidade, questões e colocações e conteúdos que realmente vão ser relevantes para a formação e preparação do professor de educação física. Então eu quero agradecer por você assistir mais esse vídeo. Se você gostou, clica lá no joinha, clica lá no curtir, compartilha, porque isso é importante para mim e importante para você que está se preparando com afinco para os concursos públicos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.